Graça e paz, amados. Estou aqui para gravar um vídeo sobre cura. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da própria palavra de Deus. Então, esse assunto de cura é um assunto muito importante porque afeta todas as pessoas, não é? Então, muita gente está sofrendo hoje com algum tipo de enfermidade, seja em casa ou em algum hospital. Então, se você conhece alguém que está sofrendo com algum tipo de enfermidade ou se você é essa pessoa, fique atento a esse vídeo até o final e compartilha com quem está precisando, amém? A palavra do Senhor fala aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, está escrito: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Cristo, ele foi para a cruz e ele pagou um alto preço. Ele foi maltratado, ele foi moído, ele foi chicoteado. E tudo isso, a palavra fala que foi por dois motivos: para pagar o preço do nosso pecado e também para que nos redimisse de toda a culpa e das consequências do pecado. E uma das consequências do pecado era a enfermidade. Então, quando alguém pecava, abria espaço para que maldição operasse no seu corpo, e uma das maldições chama-se enfermidade, ok? Então, muitas pessoas hoje estão doentes, mas uma boa notícia que eu tenho para você que está doente é que Cristo, ele já pagou o preço para que você pudesse receber cura, para que você pudesse ficar sarado. É interessante que, ao estudar as Escrituras, nós vemos que quando Cristo está se movendo, por onde Cristo está andando, ele está sempre curando pessoas. A palavra fala no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. Curando a todos. Ele não curou apenas alguns, mas ele curou a todos. Com isso, nós já vemos que é a vontade do Senhor curar a todos. Ele nunca criou pessoa alguma para ficar enfermo. Se você hoje está doente, se você está sofrendo com algum tipo de enfermidade, saiba de uma coisa: isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Essa dor, essa enfermidade não é um castigo que Deus lançou sobre você, mas é um resultado do pecado da humanidade que abriu a porta para que doenças viessem para a terra e tenha acometido muita gente de sofrimento. Mas Jesus veio para nos livrar do sofrimento. Jesus fala, e está registrado para nós lá no livro de João, capítulo 10, no versículo 10, que o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Esse ladrão é Satanás. Mas ele diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Essa palavra vida não é só estar vivo, mas é a palavra Zoé, o próprio tipo de vida que Deus tem, a própria vida de Deus habitando em você. A vida que Deus tem é uma vida abençoada. Deus vive sarado. Nós nunca imaginamos Deus no céu com um resfriado, um anjo trazendo um analgésico para ele. Não, Deus sempre está sarado, Deus vive curado. A vida de Deus é uma vida plena, uma vida que é completa em todas as áreas. Sarado, bem nas suas emoções, em todas as áreas Deus vive plenitude. E esse tipo de vida é o tipo de vida que Jesus veio trazer para você, uma vida abundante. Então, meu irmão, você que está doente, você que está num leito de enfermidade, se você está num hospital, provavelmente você está aí, de repente, recebendo soro, não sei qual é a sua situação hoje, você pode estar sofrendo com algum tipo de dores mesmo no seu corpo e precisando de medicamentos para aliviar essas dores. Mas uma coisa eu sei: Jesus, ele quer te sarar, ele quer manifestar cura no seu corpo físico. E você precisa crer para receber, porque para recebermos cura é necessário crer. E como é que vem a fé? Como é que vem a fé para receber cura? A fé vem pela palavra de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há um texto nas Escrituras, eu quero ler para você. Esse é um texto muito conhecido por muitas pessoas e ele está no livro de Mateus, no capítulo 8. Fala a respeito de um homem. Esse homem era um oficial romano. Ele tinha alguns servos
e ele tinha um servo em particular que estava muito doente. E é interessante que no versículo 5 do capítulo 8 de Mateus está escrito que, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama. Ou seja, o criado dele estava de cama, não estava podendo nem ir até a presença de Jesus. Estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. 3 condições: em casa de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Existem pessoas que estão acamadas porque estão em repouso, em um tratamento que precisa de repouso. Mas existe o caso onde a pessoa está acamado, está de cama e não consegue se levantar dessa cama. Esse é um caso um pouco mais grave, precisa de mais atenção ainda, precisa de cuidados de enfermeiros, pessoas que virem de um lado para outro para que não gere feridas em suas costas. É uma situação mais complicada. Então ele não só estava em casa, não só estava de cama, mas estava paralítico. Mas além de paralítico, ele estava paralítico sofrendo horrivelmente. Provavelmente este servo estava com muitas dores. E o patrão dele, o centurião, vai até Jesus porque fica sabendo da fama de Jesus, que Jesus está curando pessoas. E quando ele chega lá, ele pede para que Jesus o ajude. E é interessante que Jesus quer ajudá-lo. No versículo 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha só que palavra poderosa de Jesus. Jesus diz: eu irei curá-lo. Jesus não diz: eu vou lá para ver se é a vontade de Deus curar. Jesus sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre que as pessoas vivam em saúde, em cura. Então Jesus diz: eu irei curá-lo. Jesus não vai dizer: eu irei ver se tem jeito, porque Jesus sabe que para qualquer tipo de enfermidade sempre tem jeito. Eu não sei qual é a enfermidade que você está sofrendo hoje, mas eu sei de uma coisa: no poder do nome de Jesus existe cura, existe jeito para você. Agora, algo que me chama a atenção nessa palavra é que o centurião, depois que ele escuta que Jesus diz: eu irei curá-lo, olha só o que ele responde para Jesus. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Então o centurião ele nos dá uma grande lição aqui. Ele diz para Jesus que a palavra de Jesus tem o mesmo poder que a presença de Jesus. Então, se você está recebendo essa palavra, eu estou sendo muito criterioso em trazer aqui para você a palavra de Jesus, aquilo que ele deixou escrito. Porque quando a palavra de Jesus chega em um lugar e alguém crê na palavra de Jesus, o poder que Jesus pode manifestar pessoalmente, a palavra dele também pode manifestar. Então, aonde você está, escute essa palavra, porque essa palavra é poderosa para manifestar cura no seu corpo, para levantar você desse quadro de enfermidade, para te aliviar, não só aliviar, mas te livrar de todas as dores, de todas as enfermidades. No versículo 9, Jesus se admira da fé desse homem e ao ponto de Jesus dizer, no versículo 10 está escrito: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel Jesus havia encontrado uma fé que cria que a palavra dele era tão poderosa como a presença dele. No versículo 11 está escrito: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus estava falando sobre você. Jesus estava falando sobre mim. Ele estava falando sobre todos nós, aqueles que hoje também escutamos a palavra e cremos no poder que existe na palavra. Nós acreditamos que a palavra de Jesus tem o mesmo poder que a presença dele. É interessante que no versículo 13 está escrito: então disse-lhe Jesus ao centurião. Olha a resposta de Jesus para aquele homem. Olha a resposta de Jesus para aquele que tinha deixado em casa alguém sofrendo, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse para ele: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Meu querido, se você crê na palavra de Jesus, na mesma hora que você crê, você vai receber cura no seu corpo físico. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra está chegando até você para te tirar desse lugar de sofrimento, porque Jesus quer que você viva uma vida abundante. Eu quero ler para você só mais 2 versículos. Um deles está no livro de Atos, no capítulo 14.
nós vemos aqui não apenas Jesus, mas o apóstolo Paulo também curando pessoas. Então aqui no livro de Atos, no capítulo 14, no versículo 8, está escrito: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Olha a situação desse homem, ele era aleijado, ele era paralítico, não porque ele sofreu um acidente e ficou paralítico. Muitas pessoas ficam paralíticas por causa de um acidente, por causa de uma enfermidade, perde as forças nos seus músculos, não tem como se sustentar em pé. Mas esse homem, ele era paralítico desde o seu nascimento. Ele nunca pôde andar. E ele estava agora na cidade de Listra. No versículo 9 está escrito que esse homem ouviu Paulo falar. Então ele estava atento à pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um discípulo do Senhor Jesus, foi discipulado um pouco tardiamente, não andou com Jesus no ministério terreno, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus se revelou a Paulo. Paulo teve entendimento de que Jesus de fato é o Cristo e de que Jesus não apenas curava quando estava andando aqui na terra, mas ele ainda está curando hoje. Jesus não apenas fez milagre quando ele estava vivendo aqui na terra, mas ele ainda está fazendo milagre hoje. Mesmo depois que ele ressuscitou, mesmo depois que ele foi assunto aos céus, hoje Jesus ainda está curando pessoas, hoje Jesus ainda está fazendo milagres. E o apóstolo Paulo estava pregando a palavra, e quando o apóstolo Paulo estava pregando a palavra, este homem paralítico estava ouvindo a palavra. As pernas dele não funcionavam, mas os ouvidos dele estavam funcionando muito bem e ele estava atento à palavra. É interessante que no versículo 9 diz que este homem ouviu Paulo falar que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, Paulo percebeu que aquele homem já tinha fé para ser curado, porque todas as vezes que você para ouvir a palavra de Deus, a fé vem para o seu coração. Você pode começar a ouvir a palavra de Deus sem estar com muita fé, um nível de fé baixo, mas se você está sempre ouvindo a palavra de Deus sobre um assunto, fé vai ser gerada sobre esse assunto. E Paulo percebeu, esse homem já ouviu a palavra suficiente. Não só ouviu, mas ele está crendo na palavra. E pelo fato dele estar crendo na palavra, eu agora vou pegá-lo. Meu irmão, se você estiver crendo na palavra, se prepara, a unção, o poder de Deus vai te pegar, vai te levantar. E esse homem foi levantado, os pés dele se aprumaram. E a palavra fala que ele saltou e andava. Paulo o levantou e aprumou. Depois que Paulo levantou e aprumou, o poder veio sobre ele creu naquele poder e ele começou a saltar e ele começou a andar. Ele começou a experimentar algo que ele nunca havia experimentado antes. Ele andou pela primeira vez porque ele creu. E quando você crê, o poder de Deus é liberado ao seu favor. E eu quero terminar essa palavra com um texto ainda do apóstolo Paulo, que está escrito aqui em Atos, no capítulo 28. Aqui é bem interessante porque nesse primeiro texto vimos que Paulo, ele opera um milagre mesmo. Uma pessoa estava paralítica desde o nascimento e passa a andar. Mas aqui nós vemos um outro tipo de situação onde Paulo ora por uma pessoa que está com disenteria. E no versículo 8 diz: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então Paulo foi visitar Públio, e o pai dele estava com uma disenteria, e essa disenteria já estava causando outros males, ele estava com uma febre. A palavra fala que ele estava ardendo em febre, uma febre muito alta. Provavelmente nenhum medicamento estava fazendo essa febre baixar. Mas quando Paulo chega lá, Paulo deve ter compartilhado a palavra, e Paulo ora por ele, e quando Paulo ora por ele, a febre deixa. Ele fica curado. Não fica apenas sem febre, mas a disenteria também vai embora. É interessante que no versículo seguinte, no versículo 9, diz que à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então Paulo estava numa ilha, orou pelo pai de Públio, o pai de Públio foi curado, e quando as pessoas viram que ele foi curado, muitos vieram também, e todos foram curados. A palavra relata que Públio foi curado, o pai de Públio foi curado de disenteria, mas não relata qual foi
doença dos demais que foram curados. Eu acredito que foram vários tipos de enfermidade, porque Jesus não cura apenas um tipo de doença, mas Jesus ele cura todos os tipos de doenças. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já pagou o preço do seu remédio. Ele já tem a sua cura e ele quer manifestar essa cura na sua vida. Eu lembro no começo do ministério pastoral, quando eu comecei a ser pastor, eu na igreja, né, sempre tinha pessoas que estavam enfermas. Eu me lembro de um dia, onde nesse dia eu estava indo fazer uma visita a uma família pastoral, uma família de nossa igreja, e nessa família haviam várias pessoas enfermas. Tinha tanta gente doente na casa, que eu fiz uma fila na casa e eu fui orando de um por um, e eles receberam cura. É interessante que enquanto eu ia visitar essa família, havia uma outra mulher da igreja e ela estava ardendo em febre. Ela ligou e eu falei com ela e disse, eu irei aí na sua casa, vou fazer uma visita a você. Eu fui com a minha esposa e é interessante que quando eu cheguei na casa dela, o marido dela, que não era ainda um cristão, não havia confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele testemunhou que aquela mulher estava ardendo em febre, mas no espaço de tempo de eu sair de onde eu estava para chegar na casa dela, o Senhor Jesus a curou completamente. Ela ficou plenamente sarada. Eu me lembro ainda de uma outra ocasião, onde eu estava orando pelos enfermos na igreja e chegou uma mulher, uma jovem mulher. Essa mulher, ela estava com uma dor crônica no seu abdômen, no seu estômago. Era como se ela tivesse uma úlcera que nunca parava de doer. Ela convivia com essa dor, uma dor aguda o tempo todo no seu estômago. E eu e a minha esposa oramos por ela, nós impusemos as mãos sobre ela e quando nós oramos por ela, ela testemunhou que a dor passou imediatamente. A dor passou imediatamente, aquela mulher ficou sarada. E anos depois a encontramos e ela está sarada. Disse que nunca mais teve dor, nunca mais sofreu com aquela dor que a acometia todos os dias. Uma outra mulher que estava ao lado dela, estava com um fluxo de sangue, já fazia 3 meses. 3 meses perdendo sangue, e os médicos não conseguiram dar nenhum diagnóstico. Essa mulher tinha boas condições financeiras, mas mesmo assim, nenhum médico conseguiu dar um diagnóstico para que pudesse fazer o tratamento. E naquele dia, o Espírito Santo falou ao meu coração, diga a ela que ela precisa liberar perdão. E quando ela liberar perdão, ela será curada instantaneamente. Então eu orei por ela e disse, o Espírito Santo está falando que você precisa liberar perdão. Então ela foi para casa, no dia seguinte, ela perguntou, Espírito Santo, a quem eu preciso liberar perdão? Ela nem sabia que precisava liberar perdão para alguém, mas naquele momento o Espírito Santo lembrou para ela que ela estava guardando ainda um ressentimento de uma pessoa e aquilo ali abriu portas para que enfermidade entrasse no corpo dela. E ela disse que naquele instante ela decidiu perdoar, ela decidiu liberar perdão e quando ela liberou perdão, instantaneamente foi estancado o fluxo de sangue e ela ficou livre daquele mal. Então, meu querido amado, Jesus, ele quer te curar. Jesus, na verdade, ele já pagou o preço pela tua cura e ele quer ver você livre de todo tipo de enfermidade e eu quero orar por você nesse momento. Então, aonde você está, se você está no hospital ou em casa, fica conectado com essa oração. Se puder fechar os olhos, fecha os teus olhos. Se puder colocar a mão no lugar da enfermidade, coloca a mão no lugar onde está essa enfermidade, porque eu vou orar por você. E assim como aquele centurião disse, manda-me apenas com uma palavra e o meu rapaz, o meu criado será curado, eu creio que a palavra do Senhor que está chegando aí é poderosa para manifestar a cura onde você está. Então, Pai querido e amado, eu uno a minha fé com a fé do meu irmão que está ouvindo essa palavra agora. E eu oro em favor dele, Pai. Eu creio que o Senhor já pagou o preço para que ele não mais vivesse em enfermidade. E eu tomo a autoridade que o Senhor deu à igreja para usar o nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, tudo que está provocando dores e enfermidades, bata em retirada agora do corpo do meu irmão. Que cura brote no corpo dele, em nome de Jesus. Tudo aquilo que possa estar provocando febre, bata em retirada em nome de Jesus. Toda bactéria, perca sua força, seque em nome de Jesus. Todo vírus, seque em nome de Jesus. Que ele seja curado, que ela seja curada onde ele está, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que aqueles que já estão sem forças para andar, que eles recebam forças nesses dias, que eles sejam revitalizados nesses dias, em nome de Jesus. Órgãos que estão paralisados voltem a funcionar em nome de Jesus. Câncer seja desfeito em nome de Jesus.
Leucemia seja desfeita em nome de Jesus. Paralisias sejam desfeitas em nome de Jesus. Problemas nos rins, toda pedra nos rins seja desmanchada em nome de Jesus. Problema no sangue, todo problema no sangue seja desfeito em nome de Jesus. Problemas na cabeça, eu declaro, seja desfeito em nome de Jesus. Você que está em casa com problemas ósseos, problemas na sua área esquelética, receba cura em nome de Jesus. Cura, seja sarado em nome de Jesus. Problemas na coluna, sejam sarados em nome de Jesus. Eu chamo restauração nos joelhos, restauração nas articulações, em nome de Jesus. Receba cura plena no seu corpo, em nome de Jesus. Pessoas que estão abatidas, pessoas que estão hoje em depressão, eu declaro em nome de Jesus toda angústia. Solta essa pessoa agora, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre. Seja livre para sair desse quarto escuro. Seja livre para sair desse lugar, desta prisão, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu querido amado, que bom poder compartilhar a palavra com você. Sabe, se essa palavra fez sentido para você, se ela te ajudou de alguma forma, compartilha com outras pessoas, se inscreva nesse canal. Eu estarei sempre publicando conteúdo relevantes para fortalecer a sua fé. Se inscreva nesse canal, aciona também lá o sininho e compartilha com outras pessoas, porque dessa forma nós vamos poder multiplicar a palavra que vai gerar fé para a salvação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.